Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bem-vindos a essa live de volta a mim. Bom dia, para quem não me conhece ainda, eu sou Cíntia Pereira, terapeuta, escritora, e hoje eu estou aqui iniciando uma live para falar um pouquinho das emoções, do autocuidado. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa live, muito bem-vinda. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre autocuidado, sobre como nós formamos padrões que nós vivemos durante a nossa vida adulta, reações que às vezes tomamos e pensamos, né, por que eu sempre tomo essa mesma decisão? Porque eu sempre reajo dessa forma. Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, né, um pouquinho sobre essas reações que nós temos, né, quando que elas se iniciam, né, por que nós temos os padrões de reações. Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Bom dia, bom dia. Conseguem me ouvir bem? Dá um joinha para mim, por favor. Quem está ouvindo bem aí? Está tudo ok? Vamos começar essa live falando um pouquinho sobre as nossas emoções, sobre os padrões de respostas. Manda essa live aí, convida pessoas para adquirirem autoconhecimento. Bom dia. Bom dia, bom dia. Obrigado aí pelo joinha. Bom, eu quero iniciar, né, dando aí um bom dia para todos vocês e dizer que, assim, é necessário ter um tempo para olhar para dentro de nós, né, nós precisamos ter um tempo para entender os padrões de respostas que nós temos, o porquê temos determinado comportamento, né, então é sobre isso que eu quero falar um pouco hoje, tá bom? Também tem as minhas redes sociais depois no Instagram, no Facebook. Eu gosto sempre de trazer conteúdo que agregue, que auxilie aí no nosso autodesenvolvimento, porque é para isso que nós estamos aqui, né? Para nos desenvolver, para crescer e para melhorar a cada dia. Então, dentro disso, eu quero trazer aqui, né? Por que que hoje, às vezes, nos pegamos, né, com alguns comportamentos, com algumas respostas padrões e muitas vezes, né, a gente fala, poxa, eu sempre respondo dessa mesma forma. Então, hoje eu quero trazer um pouquinho sobre isso, tá? Porque é um estudo bastante grande, nós temos muitos pesquisadores que atuam dentro disso, e hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, né? Tudo começa lá na nossa infância, tá? Então, os nossos padrões, eles se iniciam desde a nossa infância. Por quê? Porque dentro da nossa construção cerebral, que se inicia dentro né, do ventre, ali na gestação, nós temos ali a formação cerebral, né, e inicia-se com a quê? Nosso cérebro, ele forma ali os padrões de sobrevivência. Então, quando um bebê nasce, ele tem ali os padrões de sobrevivência todos já formados, né, dentro do cérebro. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele vai chorar porque ele tem necessidade de comer, de afeto, né, de atenção, mas o bebê ele não sabe colocar, né, com razão, então ele não vai saber falar, vou chorar porque a minha mãe vai me dar mamar. Ele reage, né, porque o corpo dele reage ali para sobrevivência. O nosso cérebro, ele é extremamente atencioso a essa questão da sobrevivência. Ele é criado para nos manter vivo. Então vem ali a sobrevivência. Tá? Então, quando um bebê nasce, toda a parte dele neural que está formada é exatamente essa para sobrevivência, tá? E o que que acontece? Toda a parte do cognitivo, de razão, de tomada de decisão, ele vai sendo formado com o crescimento. E como é que isso se constrói?
com o ambiente em que se vive, né, com as pessoas que criaram essa criança, então, com a criação de pais, professores, o ambiente ali do lar, a criança vai aprendendo com repetição. Então, a gente aprende por repetição, a gente aprende com aquilo que a gente escuta, com aquilo que a gente vê, né, e nós vamos construindo dentro de nós padrões, né, e esses padrões, eles vão evoluindo conforme nós vamos crescendo, né, então, se uma criança ela cresce num ambiente onde ela é ouvida, onde ela tem atenção, ela vai ter um padrão de resposta cognitiva, ela vai formar um padrão de comportamento. Da mesma forma, uma criança que tem ali um padrão de comportamento dentro daquele ambiente dela, é um ambiente de briga, de gritaria, ela vai ter um outro padrão de comportamento. Então, é isso que faz com que a gente cresça, né? São essa vivência, esse ambiente da infância que faz com que a gente seja quem nós somos hoje, né? O ser humano que nós somos. Claro que algumas pessoas, com o passar do tempo, elas conseguem mudar isso, né? Conseguem, por exemplo, se eu vivi num ambiente de briga e de gritaria, eu não quero isso para minha vida. Então, eu construo para mim outras formas de responder. Mas, no fundo, muita coisa vai ficando dentro da gente, porque foram padrões que foram criados, que foram gerados em nós, e isso vai ficando ali dentro de nós. Então, muitas vezes eu me vejo ali respondendo com explosão, bruscamente, por quê? E se eu for olhar para o meu padrão, né, de infância, como é que eu cresci, como que isso ficou dentro de mim, eu vou perceber que era a minha forma de defesa. Então, eu não estou aqui para falar olha, isso é errado ou é certo, não. Por quê? Porque a criança, ela esteve naquele ambiente e isso é só uma forma de defesa da criança. Então, ser malcriado, às vezes pirraça, alguma coisa que a criança faça ali, é a forma dela de se defender. E de se defender do quê? Da falta de amor, da falta de atenção, né? Então, tudo isso é padrão que faz com que aquela criança entenda que é a forma que ela tem de se defender, né? É a forma que a criança entende que está ali para se defender. Então, vai gritar, vai chorar, vai fazer pirraça, ou vai se calar, ficar quietinho, porque ela entende que ficar calado e quietinho é a melhor forma para não arrumar confusão, para não deixar de ser amado, porque tudo que a criança quer é ser acolhida, ser amada, né? Então, nós vamos criando padrões desde a nossa infância. E pensa aí, né, nos padrões que você criou, né, qual que era o ambiente que você vivia na sua infância? Eu vivia num ambiente bom, eu vivia num ambiente difícil. E o que que esse ambiente, o que que ele te traz de recordação? O que que te traz de lembrança esse ambiente? Né? Então, a gente vai se perceber nesse ambiente, a gente vai se perceber respondendo de acordo com esse ambiente, né? Tem pessoas que viveu num ambiente com muitos irmãos, e geralmente o irmão tirava sarro, fazia graça, não ouvia, e grande parte dessas pessoas acaba desenvolvendo padrões ou de se calar muito e ficar quieto para não ser envergonhado, ou padrões de quê? De ser explosivo, de gritar, porque é a única forma que ela encontra de ser ouvida, né, que essa criança encontra de ser ouvida. Então, muita coisa está ali na nossa infância, né, muita coisa está envolvida no nosso desenvolvimento cognitivo da infância. Porém, eu não tenho que viver com esses padrões por toda a minha vida, né? Quando a gente fala do autoconhecimento, é exatamente saber da minha história, entender a minha história, entender por que eu respondo desse jeito, mas eu posso mudar esse comportamento, eu posso transformar as reações que eu tenho. Através do quê? Através de autoconhecimento. Então, assim, se hoje eu não estou feliz com o meu comportamento, eu não estou feliz com a forma como eu reajo, eu entendo que isso está me fazendo sofrer, é o momento de olhar para dentro de mim e entender que eu preciso ressignificar muitas coisas, né? E aqui não é punir pais, não é trazer dor, não, mas é olhar para dentro da sua história com amor, com cuidado, né? E entender que isso foi o que te fez chegar até aqui, que esses padrões, eles podem ser transformados, você pode ter uma transformação de padrão. Então eu não quero ser mais uma pessoa que responde por impulso, por agressividade. Ótimo, você vai poder transformar isso através do quê? Através, né, do autoconhecimento. Porque só o autoconhecimento, só olhando para a sua história, eu sei que às vezes dói olhar para dentro da nossa história,
né? Existem marcas que doem, existem marcas que estão ali ainda, feridas que estão expostas, né? Mas é necessário olhar para essa história e trazer uma ressignificação. Por quê? Porque isso é cuidar de você. Né? Isso é você olhar, identificar padrões e buscar ajuda, né? Ajuda necessária. Então, quantas vezes a gente fica num sofrimento, numa angústia, que você não sabe de onde vem, né? Não sabe o porquê. Isso tudo está dentro da nossa história, né? Está dentro de, em algum momento ali, alguma marca que você teve, que está ali dentro de você, e que você precisa identificar. E como que a gente identifica isso? Através de olhar para a nossa história com amor, de olhar para a nossa história com carinho, de olhar para a nossa história entendendo que sim, é possível mudar, é possível trazer novos significados, né? Então, é importante esse olhar com amor, né, com acolhimento. Eu penso sempre que a gente deve olhar como a gente olha para uma criança hoje, e a gente sempre olha para uma criança com carinho, com afeto, né? E é esse olhar que a gente tem que ter para a nossa infância, para o que a gente viveu, e acolher e trazer novos significados para isso. Então, e como que eu posso fazer isso, né? Porque a grande dificuldade, às vezes, que nós encontramos é como que eu mudo esses padrões, né? A primeira parte é identificar e reconhecer. Poxa, isso realmente vem da minha infância. Poxa, essas respostas que eu dou, realmente era a forma que eu tinha de reagir, era como eu me comportava, era como eu entendia que eu estaria segura. A primeira coisa é identificar, né? Olhar, reconhecer, né? Identificar esses padrões, né? E seguir em frente. Né, e seguir em frente por quê? Porque a vida é feita de desafios e a vida adulta, ela é um retrato, né, ela traz ali o retrato do que foi a minha infância muitas vezes. E a gente ignora, né, muitas vezes a gente ignora, não, passou, tá tudo bem, mas nem sempre é assim, né, nem sempre tá tudo bem, a gente fala que tá tudo bem, mas lá no fundo tem marcas, tem dores ainda que precisam ser cuidadas. Então é muito importante a gente olhar para esse lugar, né, é muito importante a gente olhar para a nossa história, e dar nome às nossas dores, e dar nome àquilo que incomodava, e dar nome àquilo que gerou em você marcas, e que trouxe ali comportamentos, né, que são comportamentos que você tenha hoje, né, e aí a gente pensando, né, e como que eu faço, né, como que eu mudo esses padrões que foram criados na minha infância, padrões de sobrevivência que a criança tinha, porque o cérebro, ele vai se desenvolvendo na parte de ação, de tomada de decisão, que é o córtex, né, pré-frontal, ele se desenvolve durante toda a nossa vida, né, até a fase dos 25 anos é quando esse córtex, né, que é a tomada de decisão, ele está totalmente formado. Então, a gente tem uma construção, né, tem uma brincadeira que o pessoal faz, a criança não tem juízo, né, de certa forma, ele não tem o córtex pré-frontal formado, então ele não tem sabedoria suficiente para tomar decisão, ele não tem entendimento suficiente para tomar decisão, uma criança, né, uma adolescente, ele ainda está na formação, ele está no crescimento. E aqui eu quero trazer até um parênteses, né, aqui para, pensando também em nós como criança, quantos de nós não tivemos pais adolescentes, né, que também não tinha ainda todo o córtex pré-frontal formado, e que também não tinha padrões ainda de certeza, e que talvez, né, trouxe ali uma infância difícil, por quê? Porque era só uma adolescente cuidando de uma criança. Então tem tanta coisa dentro da nossa história que a gente precisa olhar com carinho, e o conhecimento, ele traz para a gente clareza, ele traz para a gente percepções diferentes da história, daquilo que a gente sempre ouviu ou que sempre percebeu. Por isso que é importante a gente buscar conhecimento, né, buscar se olhar, para olhar para a nossa história com carinho, com acolhimento, com afeto também, né, e não é procurar culpado, mas é entender e conseguir caminhos novos para seguir em frente, para ressignificar, né, para continuar nessa jornada. Eu penso muito que, assim, sou cristã, né, então eu penso muito alinhado com a palavra de Deus, não só na questão do autoconhecimento, né, da neurociência, porque foi Deus quem criou toda essa estrutura cerebral fantástica, mas a palavra de Deus, ela fala muito isso, né, em Romanos 12, que nós temos que nos transformar pelo entendimento, sempre estar buscando conhecimento, nós temos que buscar entendimento, buscar novos conhecimentos, para quê? Para que a nossa mente seja transformada, para que a nossa mente seja, né, transformada dia após dia. Então eu preciso buscar esse conhecimento, e como que eu busco isso?
né? É olhando para a minha história, né? É entendendo o que aconteceu ali, é entendendo dentro de mim quais são as reações que eu tenho, o que que essa minha história me marcou, e muito mais com amor e com afeto, e não buscando culpados, porque ah, é passado, o passado não vai voltar, né? O passado ele não vai voltar, mas a gente precisa acolher as dores que tivemos e seguir em frente. E para seguir em frente, eu preciso acolher esse meu passado, né? E continuar. Então, a gente vai caminhando no sentido de que eu preciso olhar para essas dores, né? Eu preciso olhar para dentro de mim e entender que na infância tudo que eu queria era sobreviver. Era o instinto de sobrevivência. Então, tudo que a criança quer é sobreviver, é amor, é afeto, é carinho, né? Então, a gente precisa entender sobre isso. Bom, e aí eu quero trazer aqui, né, para a gente ter um fluxo, entendendo que existem padrões que a gente pode mudar isso, né? Então, às vezes eu construí aquele padrão de ser muito calada, por quê? Porque eu não quero gerar discórdia, eu não quero gerar confusão, então eu acabo ficando calada. E hoje eu sou um adulto que tudo tá bom para mim, eu não sei falar não, eu sempre aceito as coisas, né? Por quê? Porque lá na minha infância eu vivi um tempo de desgaste, um tempo de, né, um ambiente onde eu precisava ficar quietinha para as coisas ficarem bem, né? Era o que o meu cérebro entendia ali na hora, era a forma que eu tinha de me defender. Ou então, como eu falei aqui da questão da explosiva, né, que a pessoa acaba sendo explosiva, por quê? Porque ela entende que só é ouvida se gritar, se bater o pé, né? Então, existem vários padrões aqui que a gente poderia falar, mas esses são os mais comuns, né? Ou aquela criança que foi mantida ali num ambiente onde ela era muito cobrada e ela acaba sendo controladora, né? Vira um adulto controlador, por quê? Porque nada pode sair do eixo, nada pode sair do lugar, ela não quer ser cobrada. Então ela acaba sendo muito controladora, ela não confia tanto nas pessoas. E esses padrões eles são gerados na nossa infância, né? De como a gente foi criado, né? O medo, a insegurança, tudo isso vem da nossa infância, né? Por isso que é importante o autoconhecimento, olhar para a nossa história, olhar para quem a gente é, né? Então, o que eu quero trazer aqui hoje, né? Existem caminhos de transformação, né? Existem caminhos para que isso aconteça, para que essa mudança aconteça, né? Existem caminhos para que a gente ressignifique algumas coisas, né? Então, o que eu quero trazer aqui, né? Mais uma vez aqui o Romanos 12, transformados pela renovação do entendimento, é trazer entendimento, é trazer renovação, é trazer informação que vai gerar em mim entendimento do que está tudo certo, que a vida continua, que eu posso sim transformar a minha vida, tá bom? E aí, um dos primeiros passos é o quê? É eu olhar e reconhecer. Poxa, realmente isso aqui não é saudável para mim hoje, esse padrão que eu estou vivendo, ele me prejudica nas minhas relações, ele me prejudica com as pessoas que eu amo, né? Eu acabo sendo explosiva, ou eu acabo não falando o que eu gostaria, né? Ou eu acabo sendo muito controlador. Então, são coisas que a gente precisa buscar transformar para que a gente tenha ali relações saudáveis, para que você se sinta bem, né? Então, o primeiro passo é o quê? É reconhecer, né? É trazer consciência de que esse padrão, de que esse comportamento, ele não tem sido saudável para mim, né? E ali buscar o quê? Um recomeço. Às vezes numa terapia, né? Às vezes numa mentoria, num acompanhamento, numa conversa, né? Às vezes você, numa conversa com pessoas que realmente sejam próximas, que te conhecem, podem começar a te ajudar, você vai começar a identificar, né? Se observando, poxa, olha, tomei essa decisão. Você vai começar a trazer clareza, você vai começar a trazer entendimento, e você começa a mudar seus comportamentos na observação. Eu já respondi, não é que vai ser do dia para a noite, por quê? Porque é um processo. Imagina, você demorou anos para construir quem você é. Então é um processo de transformação, que precisa ter paciência, precisa ter constância, né? Para aqueles que entendem, né, a fé, que são cristãos assim como eu, a gente, né, pensa muito na oração, na leitura da Bíblia, porque é o que nos mantém ali firmados, né, nos dá clareza. A Bíblia, ela é um livro maravilhoso que tem ali orientações fantásticas que a gente pode buscando dentro da fé também essa orientação. Então, os primeiros passos é reconhecer, trazer clareza e entendimento e começar a se observar para que esses padrões sejam mudados. Não existe mudança sem consciência,
né? Não tem como uma pessoa mudar algo que ela não tem consciência de que está afetando ela, de que está fazendo mal a ela. Então, a primeira coisa que eu tenho que trazer aqui é consciência. Sim, eu entendo, isso aqui tem prejudicado as minhas relações, tem prejudicado o meu desempenho, e eu preciso melhorar. E aí você vai buscar mecanismo para essa melhora, né? Então, eu acho que, para que fique claro, né, a gente entender que sim, existem coisas que precisam ser curadas, né? Todo mundo tem trauma. Não existe uma pessoa que fala assim, eu não tenho trauma de nada. Existem traumas grandes e existem traumas menores, né? Por exemplo, às vezes a pessoa tem um medo absurdo de aranha, de barata, né? Por quê? Porque em algum momento ela viveu algo com aquele bicho ali, com aquele inseto que trouxe nela um desespero, um medo. E às vezes foi lá na infância e ela nem lembra, mas de alguma forma está ali, né? Tem aquele. Então, assim, quando a gente fala de trauma, as pessoas falam, eu não tenho trauma. Mas o que é um trauma? Um trauma é algo que marca, né? Que gera ali uma resposta. Então, tem traumas que são pesados, que são difíceis, que são, né, realmente prejudicam, mas tem traumas que são, a gente brinca, né, que são os trauminhas, e todos nós temos alguma coisa a ser tratada, a ser curada, a ser ressignificada, a ser transformada, né, e essa busca ela é necessária. Então, todo dia eu posso melhorar alguma coisa, todo dia eu posso olhar para a minha história e buscar algo novo, todo dia é dia de mudar, né, todo dia é dia de melhorar. E aí eu quero trazer aqui, né, para a gente finalizar nessa live, para que você entenda, né, que a infância, sim, ela é a base, né, a infância ela é a base de muitos padrões que a gente vive, né, a infância é onde tudo começa, né, essa formação cognitivo, como que eu aprendo meus padrões, de acordo com o ambiente que eu vivo, com as pessoas que estão à minha volta, é assim que eu desenvolvo meus padrões de resposta, né, o que eu vivi, sim, pode me marcar, mas hoje eu sou adulto, hoje eu tomo decisões, hoje sou eu quem decido, e trazer consciência, entender o que te machucou, é exatamente para que você, como adulto, consiga agora seguir em frente com consciência de adulto, né? Aqueles padrões que foram construídos na infância de sobrevivência, eles podem ser transformados, né? O cérebro, ele é preguiçoso, tá? Então é muito mais fácil para o cérebro seguir naquilo que já tem construído, né, porque a gente tem conexões cerebrais. Então, para o cérebro é muito mais fácil. Quando aconteceu alguma coisa, eu já sou acostumado a gritar, a explodir, eu vou lá, estouro e pronto, acabou. Resolvi, porque para o cérebro foi mais rápido, é o caminho que ele já conhece. Então, mudar não é simples, mudar é constância. É todo dia olhar e falar, poxa, hoje eu explodi 3 vezes, mas amanhã serão 2, depois será só uma vez, e assim a gente vai se transformando, a gente vai mudando, mas é constância, a gente precisa ter constância, a gente precisa, né, entender o que precisa ser transformado e manter uma constância. Eu preciso de mudança, então eu preciso ter uma constância de olhar para mim, de perceber meu ambiente, de perceber o que mexe comigo, o que me tira do sério, o que provoca em mim esse padrão de resposta, né? Então, tudo isso é o que? É autoconhecimento. É eu me conhecer, é eu olhar para dentro de mim, saber o que me afeta, saber o que me motiva, saber o que me alegra, isso é autoconhecimento, tá bom? Eu espero que tenha trago aqui um pouco de clareza, né, de entendimento aí a todos vocês que participaram, muito obrigado aí, né, e que você possa olhar para dentro de você, né, buscar autoconhecimento, buscar clareza, todo dia é dia de mudança, né, todo dia a gente tem a oportunidade de melhorar, de trazer novos conhecimentos, de ser uma pessoa diferente, uma pessoa melhor, né, se você está tudo bem, mas você pode ser melhor a cada dia, pode trazer clareza, conhecimento. Então, que vocês tenham aí um dia abençoado, bom, espero que tenha sido aí um bom conhecimento, né, para que agregue a vocês, tá bom? Até mais, tchau, tchau.